Olá, meu próximo, professor Alberto na área mais uma vez. Desta vez para ensinar vocês a fazerem a instalação de um chuveiro da maneira correta, ok? Primeira coisa, sempre que você compra um chuveiro, pessoal, procurar fazer uma coisa que ninguém faz. Ninguém lê a embalagem do chuveiro. Ninguém lê o que tem lá, as informações do fabricante. Todo mundo já quer ir colocando a mão achando que já sabe como fazer. Você tem um celular e provavelmente você nunca leu o manual do celular. Então isso é uma coisa que o brasileiro precisa começar a alterar na sua vida, aprender a ler os manuais, porque tudo tem manual, tudo explica direitinho qual é o cabo, né, que normalmente vocês chamam de fio, qual é o cabo que deve ser usado, qual deve ser o disjuntor utilizado. Tudo isso está na embalagem e no corpo do chuveiro. A potência do chuveiro, por exemplo, ok? Ela está no corpo do chuveiro, mas ninguém lê embalagem, ninguém lê manual. Todo mundo só quer chegar, fazer a instalação e pronto, acabou. Então vamos começar a aprender a trabalhar com normas, ler manuais, porque é super importante para vocês que estão aprendendo. Primeira coisa que eu quero ensinar hoje, falando aí a respeito do nosso chuveiro, é a questão da importância da utilização do fio terra. Vamos entender como é que a coisa toda funciona. Aqui eu tenho o nosso controlador do fluxo da água e esse controlador é que vai determinar o quanto de água vai para o chuveiro e o quanto vai cair aqui. A primeira coisa errada que todo mundo faz é o quê? Quando está muito frio, todo mundo vem aqui e regula aqui a água de tal forma que vai cair pouca água aqui. Se cai pouca água, o que vai acontecer? Vai forçar os cabos, né, que eles têm uma determinada amperagem que eles precisam suportar, mas se você força, vai começar a pegar fogo na fiação. Daqui a pouco, quando eu explicar tensão, corrente, potência e resistência, vocês vão entender melhor. Então aqui, esse é o famoso registro, beleza? Então por aqui nós controlamos o fluxo da água. Mas pensa bem, se eu tenho um registro que controla o fluxo da água, a água então aqui dentro ela é aquecida. E o que aquece a água? Bem, o que aquece a água é a eletricidade. Aqui dentro através de um resistor, que normalmente todo mundo chama de resistência. Mas vocês vão ver que resistência é uma coisa, resistor é outra. Resistência é a propriedade, resistor é o corpo. Então ele está aquecendo aqui a água. Então vamos lá, estamos no fluxo da água. Vem a água que você controla, entra lá no chuveiro e ele aquece. Aquece por quê? Porque nós temos dois cabos ligados ao chuveiro, certo? Vamos colocar aqui assim para ficar bonitinho. Temos dois cabos ligados aqui no chuveiro. Esses dois cabos, eles são dois cabos de 127 volts cada um, que o pessoal normalmente chama de 120 volts, mas são 127 volts cada um. Beleza. Meu amigo, se você está aqui, a água está fazendo esse movimento e caindo, e os elétrons
que são a parte da energia, está aqui dentro da água, batendo, esquentando. Esse caminho que você fez, que a água está fazendo, os elétrons podem fazer o caminho inverso. Ou seja, eles vêm para cá, voltam para o local aonde você está colocando a sua mão. O que vai acontecer? Você vai tomar um grande choque. Então, qual é a diferença de você morrer em uma cadeira elétrica e morrer no chuveiro elétrico? A diferença é que você vai morrer na cadeira vestido bonitinho. No chuveiro elétrico, você vai morrer nu, vão te encontrar lá. Por quê? Porque simplesmente você não ligou. O que você não ligou? Você não ligou o terra. O terra, se os elétrons eles encontram um outro caminho para sair, que é o caminho do terra, eles não vão para o seu corpo. Porque quando você colocar aqui a mão, os elétrons vão todos para o seu corpo. E aí você vai ter uma descarga elétrica. Isso vai provocar em você um choque elétrico e você pode morrer com choque elétrico. Para você ter uma ideia, 0,003 volts é suficiente para matar uma pessoa, principalmente se ela estiver usando uma marca-passo, alguma coisa do tipo. A eletricidade ela é maravilhosa, mas dentre outras coisas ela mata. Então, não adianta colocar um copinho aqui no chuveiro com terra e ligar um fio no copinho. Já me perguntaram isso. Não, tem que estar ligado, o fio terra tem que estar ligado numa haste lá fora na sua casa, aonde tem o terra. Depois eu vou mostrar mais para frente um pouco melhor. O que eu estou mostrando, quando você usa um registro desse, quando você coloca a mão e não tem o cabo terra, não tem para onde os elétrons irem. E aí então o que vai acontecer é que os elétrons vão para o seu corpo, porque eles estão procurando a terra. E o menor caminho entre a terra e o chuveiro vai ser o seu corpo. Então, consequentemente, você vai tomar um choque elétrico. Nós não colocamos tomadas aqui para poder ligar o chuveiro, ok? O que nós vamos colocar é um conector cerâmico. Então, no próximo slide, vocês vão poder enxergar esse conector cerâmico melhor, ok? Então, vamos lá. Próximo slide. Muito bem. Aqui nós temos a visão mais próxima dessa peça aqui, que é um conector cerâmico. Ah, professor, eu já vi vendendo de plástico. Plástico. Não compre de plástico, porque o plástico ele vai aquecer e o conector cerâmico já é exatamente para fazer o quê? Dissipar o calor. Então as ondas de calor aqui que vão subindo, ele vai dissipando o calor, vai jogando o calor para o ar, não deixando pegar fogo aqui no seu cabo, no seu fio, certo? E aqui nós temos, então, o cabo terra. Ó, aqui tá bonitinho, tá certinho. Por que o cabo terra? Para desviar os elétrons que estão aqui dentro para a terra. Beleza? Então, conector cerâmico, não usar de nenhuma outra qualidade. Então aqui nós temos
as duas fases. Deixa eu colocar na cor amarela, acho que vai dar um bom contraste aqui. Nós temos as duas fases, fase 1 e fase 2, e aqui no meio o terra. Essa é a forma de fazermos a ligação, usando então um conector cerâmico. Essa peça é super barata, pessoal. Nós não usamos nenhum tipo de tomada para chuveiro, é sempre ligado aqui no conector cerâmico, ok? Isso também tem a ver com a norma 5410 de 2004, beleza? Muito bem, como é que nós vamos fazer a ligação? Aproveitando aqui, tem uma coisa que está me incomodando já, que é o fato de ter que corrigir algumas coisas importantes que vocês já devem ter visto e os bons observadores já devem ter feito a devida observação. Não se faz isso daqui, tá ok? Usar dois cabos verdes ligando aqui, isso não deve ser feito. O cabo que tem que ser feito, que tem que ser usado aqui, ou é preto ou amarelo, nunca verde. Verde é a cor específica do terra. Então, verde é a cor específica para o terra, beleza? Então, primeira correção. Segunda correção aqui, nós deveríamos ter aqui, antes do DR, vocês viram lá nas primeiras aulas, antes aqui do DR, nós deveríamos ter um outro disjuntor para proteger o DR. Que disjuntor é esse? Um disjuntor termomagnético deveria estar aqui, mas como eu disse, não fui eu que fiz essa ligação. Então ele deveria estar aqui ligado antes do DR para proteger o DR. Tudo bem? A gente vai corrigindo as coisas aí conforme o curso, conforme o tempo. Bom, vamos lá, vamos dar uma limpada aqui. Bem, como é que eu ligo o chuveiro? Então vamos rever aqui essa parte para quem não viu, vamos dar uma lembrada. Eu tenho aqui entrando, vamos lá, tem uma tubulação aqui, certo? Dessa tubulação está saindo um cabo vermelho. Eu estou colocando aqui como vermelho, mas são dois pretos, né? Pode ser dois pretos, dois cabos pretos, que são as duas fases. Então, duas fases. Símbolo da fase qual que é? Lembra? Eu tenho o cabo, certo? E no cabo eu tenho um traço. Isso é o símbolo da fase. Não confundir com sinal de maior, de mais. Não tem nada a ver. Símbolo da fase. E aí vai sair também o que? O neutro. No caso do chuveiro, nós não vamos usar o neutro. Nós vamos usar apenas as duas fases. Então, através do eletroduto, nós vamos puxar para cá, certo? Então, vamos limpar isso daqui. Nós vamos puxar as duas fases. Então, também tem que ser num disjuntor bipolar, certo? Aqui é interligado. Esse daqui é unipolar, tá vendo? Vocês conseguem ver? Só tem um interruptor aqui para o unipolar. Aqui são dois interruptores e eles estão interligados. Por que, professor, tem que ser assim? Porque se você ligar com dois unipolares, dois fios ligados aqui no unipolar, é mais barato, não é? Não é isso que todo mundo faz? Compra porque é mais barato? Só que o que acontece? Quando der qualquer problema, quando der qualquer probleminha e ficar uma fase lá ligada, desliga um, o outro vai ficar ligado. Você vai mexer lá, você vai tomar um tranco, vai tomar um choque. Aqui não, quando cai o disjuntor, cai as duas fases, né? Os dois polos, as duas fases vão cair. Então vamos desenhar aqui para ficar fácil de entender. Então, ó, tá entrando as duas fases aqui no DR,
está passando aqui através do cabeamento, ok? Está passando através do cabeamento. Vamos de novo. Está passando, então, entrando as duas fases, está passando através do cabeamento aqui e vai entrar, né, do pente, que a gente chama, né, ou do nosso sistema de conexão, né, fica bonito falar assim também. Então vai subir os dois cabos. Então vamos pegar aqui os dois cabos. Opa, essa cor não. Vamos apagar aqui, vamos pegar na cor vermelha que fica mais interessante. Então vamos fazer aqui a ligação. Estou ligando o chuveiro. Estou ligando desse lado aqui, né? Vamos passar aqui. Estou ligando aqui desse outro lado aqui. Então nós temos duas fases entrando aqui, 127 mais 127, ok? É o que o pessoal normalmente chama de 220. Do outro lado, então, aqui do conector, nós estamos ligando o chuveiro, beleza? E no meio, nós temos, então, a ligação. Onde é que eu vou ligar? Aqui no barramento. Aqui, ó, não tem nenhum disjuntor que eu ligue aqui. Aqui tem o barramento, então eu vou ligar do barramento, vem direto para o meio do chuveiro. Então dessa forma aí está feita a ligação da maneira correta. Você está com a proteção, certo? Você está com a proteção do terra. Ok, então temos o terra te protegendo aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, porque é a letra T de terra, né? Esse é o símbolo. Nós temos aí as duas fases. Opa, vamos colocar em vermelho que é melhor, né? Nós temos as duas fases aqui, passando para você. Está ligado o seu chuveiro. Lá dentro do chuveiro, pessoal, vai acontecer então a transformação da energia elétrica em energia térmica. Sua água aqui vai cair bem quentinha, porque estamos transformando energia elétrica em energia térmica, ok? E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. O que é tensão, o que é corrente e o que é resistência. Tensão, corrente, potência. Opa, o negócio aqui está contra mim agora. E resistência, ok? Vamos lá. Dúvidas, perguntas, como é que é feito? Professor, ele não vai ligar o neutro? O neutro não liga, certo? Só as duas fases e o terra. Beleza, então vamos limpar tudo isso daqui e vamos conversar um pouquinho mais a respeito de tensão, corrente e potência. Muito bem, pessoal, vamos imaginar um cano de água, para ficar fácil de vocês entenderem. Então nós temos aqui um cano de água, a água vai seguir o fluxo dela conforme a pressão que tiver, certo? Então essa pressão na eletricidade, a pressão que empurra as gotinhas de água, nós chamamos de tensão. A tensão, então, é a força que empurra os elétrons dentro dos condutores. O que são elétrons, professor? São partículas, né, subatômicas, são partículas muito pequenas, partículas atômicas, né? São partículas pequenas, muito pequenas. Depois nós vamos ter uma aula só falando dos elétrons, mas vamos entender aqui a seguinte situação. Então a tensão é a que empurra os elétrons. Os elétrons vamos representar aqui como algumas bolinhas, ok? Então essas bolinhas são os elétrons, carga negativa,
Muito bem. Os elétrons, então, são empurrados. Quando eles são empurrados, eles começam a andar. Andou, criou o quê? Criou a corrente elétrica. Ou seja, os elétrons no interior de um cabo estão como a água estaria no interior de um cano. Bem, o tempo todo eu tenho elétrons sendo empurrado a tensão empurra os elétrons e gera corrente. Se o tempo todo eu tenho isso, então eu tenho potência. Não para, o sistema não para. Então eu tenho tensão, corrente e potência, ok? Corrente, ela só acontece porque a tensão empurrou os elétrons. Potência acontece porque o tempo todo eu tenho tensão empurrando e o tempo todo eu tenho a corrente se formando. Se eu tenho um chuveiro, então vamos voltar aqui para o nosso chuveiro, de alta potência, isso significa que eu vou ter que ter o cabo correto para ligar esse chuveiro, normalmente, certo? Para facilitar aí a vida de vocês, pensem em cabo no valor de pelo menos 6 milímetros, porque esses chuveiros aqui, que são chuveiros potentes, vamos voltar um pouquinho, esses dois tipos de chuveiros aqui, eles têm que ter cabos fortes, porque a corrente é alta. Vamos voltar lá, vamos pegar aqui, isso. Se a corrente for alta, eu tenho aqui uma alta corrente elétrica, tenho uma quantidade de energia entrando aqui pelos cabos, alta corrente, o que vai acontecer? Se eu pedir para você pegar a sua mãozinha e esfregar uma na outra, agora, pega lá a sua mãozinha e esfrega uma na outra, vai aquecer, vai esquentar. Por quê? Porque tem atrito entre uma mão e a outra, se batendo ali tem o atrito. A mesma coisa acontece com os elétrons no interior dos cabos. Eles começam a bater e aquece. É o que acontece lá dentro do resistor no seu chuveiro. Se eu tenho uma alta potência, ou seja, muito elétrons, uma corrente uma tensão e uma corrente alta, o que vai acontecer? Vão bater demais os elétrons, vão aquecer, e aquecendo, o que vai acontecer? Vai começar a pegar, deixa eu pegar até aqui, mudar a cor para ficar bem bonitinho aqui, ó. Vai começar a pegar fogo, porque aqueceu. Por que aqueceu? Porque eu tenho uma alta tensão e uma alta corrente, gerando uma alta potência, ok? Quanto maior for a potência, maior a corrente. Quanto maior a corrente, maior o aquecimento dos cabos, e aí então eu tenho fogo. E fogo mata, pessoal. Não adianta você comprar um super chuveiro. Ah, eu vi aquele chuveiro lá, o professor estava apresentando, eu vou comprar aquele chuveiro. Se você não tiver os cabos corretos, se você não tiver a fiação, né, o fio correto, e não tiver o dissipador de calor, tudo que vai acontecer é que o seu chuveiro vai pegar fogo. Pode pegar fogo na casa toda, o circuito inteiro pega fogo. E você tem que ter um fluxo de água coerente com o seu chuveiro. Não pode ser qualquer fluxo de água. Normalmente o que vai acontecer? Você tem que ter pelo menos 1,5 metro, de preferência 2, de coluna de água. O que é isso, professor? O cano que sai lá da caixa da sua
da sua caixa d'água, né, do seu reservatório, na realidade o nome correto é reservatório. O cano que chega aqui, ele tem que ter uma distância, certo? De pelo menos 1,5 m, 2 metros, para que haja uma queda de água aqui suficiente, que é o que nós dizemos que nós vamos ter que ter 1 metro de coluna de água correta. Então, quando eu falo de instalar, fazer a instalação do chuveiro, parece que é só lá e ligar os dois vai dar tudo certo. Mas não é isso, tem várias coisas que tem essa implicação, ok? Então eu estou procurando falar tudo aqui nessa nossa aula, beleza? Se você não entendeu como tudo funciona, volte o vídeo, refaça todo o processo, entenda cada passo que eu falei desde o comecinho, e na nossa próxima aula nós vamos trabalhar mais o triângulo para vocês saberem fazer os cálculos. Mas basicamente é o seguinte, vamos lá, rapidinho. Você pega a potência, aqui nós temos um T, né? Então vamos voltar lá. Isso. Aqui nós temos um triângulo, beleza? Já vamos ensinar agora, não vamos perder tempo. Aqui nós temos um triângulo e esse triângulo ele é dividido. Aqui em cima nós temos a potência e do lado nós temos a tensão e a corrente. Se eu multiplico a minha tensão 220 pela minha corrente, eu vou ter a minha potência. Da mesma forma, se eu só conheço, comprei lá o chuveiro e eu só conheço a potência, veio lá escrito no chuveiro, mas eu preciso determinar qual é a minha corrente para eu comprar o disjuntor. O que eu preciso fazer? Eu vou dividir a potência que veio pela tensão, ou seja, eu tenho lá uma determinada potência, na próxima aula nós vamos calcular, eu vou dividir pela tensão, automaticamente eu descubro a amperagem. Ao descobrir a amperagem, eu sei qual o disjuntor que eu devo utilizar. Pessoal, essa aula ficou um pouco comprida, até demais, mas eu precisava dar alguns detalhes. Na próxima aula nós vamos conversar um pouco mais a respeito do triângulo, como utilizá-lo, como fazer os cálculos. Não é complicado, assista o vídeo de novo. No final desse vídeo, pessoal, vai aparecer a minha foto. Por favor, clique na foto e faça parte do nosso canal. Tem muita coisa importante para a gente aprender. Eu estou aí disposto a ensinar, mas eu preciso que vocês busquem cada vez mais conhecer. Algumas coisas vão ficar para a próxima aula, ok? Assistam os vídeos, sigam o canal. Eu vou soltar as aulas conforme eu ver o aumento de pessoas no canal, o interesse das pessoas assistindo. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.